Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, leitura a partir do versículo 14. Muito bem, meus irmãos, vamos proceder à leitura bíblica. O nosso pedido aqui, por bondade, você deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura, para que você possa acompanhar a exposição do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Bendito Deus, nos reunimos aqui, Senhor, com o intuito de prestar culto a Ti. E como Tu sabes, ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor se agrade com tudo que nós já fizemos e ainda faremos neste momento. Recebe a nossa gratidão, ó Pai, por podermos, ó Deus, em liberdade Te adorar e bendizê-lo na beleza da Tua santidade, Senhor. A oportunidade de engrandecer ao Senhor, de professar, ó Deus, a grandeza do Teu ser, das Tuas obras
e do teu amor manifesto a nós em Cristo Jesus. E agora, ó Deus, nesta hora em que nós acabamos de ler a tua palavra, pedimos que o Senhor aquiete as nossas mentes, aquiete os nossos corações, para que possamos, ó Deus, todos prestarmos atenção a Ti mesmo, Senhor, e aquilo que o Senhor nos quer comunicar esta noite. Que possamos, ó Deus, termos ouvidos prontos para ouvir a Tua voz, corações preparados, ó Deus, para recebê-la, e braços e pernas, ó Deus, dispostos a executá-la para a glória do nome do Senhor. Então, Senhor, nos abençoa deste modo, concedendo-nos, ó Deus, que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, ilumina ao Teu povo, para que possa ouvir a voz do Teu Espírito. É o nosso pedido confiante e alegre, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Considere a história de um homem que é considerado o pai das missões modernas. O nome dele é William Carey. Ele, no final do século XVIII, irmãos, era apenas um simples sapateiro. Não tinha formação teológica. Estudou teologia como um autodidata e recebeu um inexplicável chamado para se dirigir até um país até então não alcançado pelo Evangelho, que era a Índia. Este homem, naquela época, irmãos, teve que enfrentar tudo e todos, dada essa disposição e chamado que Deus colocou no seu coração. A ideia de levar o Evangelho naquela região da Ásia, especialmente na Índia, era muito impopular, inclusive nos círculos missionários, especialmente porque as agências missionárias, as igrejas, tinham muito receio do risco de morte, reação violenta e também das doenças que se espalhavam naquela localidade. Mesmo assim, a despeito de todas as circunstâncias adversas, o nosso irmão William Carey foi vitorioso em seu intento, conseguiu exercer o seu papel de missionário naquela localidade, traduziu a Bíblia para diversas línguas, estabeleceu escolas e igrejas também. O que nos marca, irmãos, nessa história deste servo de Deus, é que ele não somente usou as oportunidades que eram mais fáceis e estavam à sua disposição, mas que ele usou as oportunidades mais difíceis, sendo obediente a Deus. Por assim dizer, irmãos, ele multiplicou as oportunidades. E nós veremos que é justamente isso que Deus nos chama para fazer na noite de hoje. Deus lhe entregou um chamado e mesmo diante de perigos, ameaças, desafios aparentemente insuperáveis aos olhos humanos, ele permaneceu fiel e usou tudo aquilo que Deus lhe deu para o seu serviço. Por que essa história é crucial para mim e para você esta noite? Porque, de forma similar, nós seremos chamados pelo Espírito Santo essa noite para um tipo de fidelidade que vai muito além da mera manutenção do que já estamos acostumados a fazer. Nessa que é chamada muito popularmente a parábola dos talentos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostra, meus queridos irmãos, que o reino dos céus não é simplesmente uma questão de guardarmos o que temos, mas de multiplicar o que temos para a glória do nosso Deus. De modo que, se pudéssemos, meus queridos irmãos, resumir a ideia do texto que ora lemos e que passaremos a meditar daqui a pouco, poderíamos fazê-lo do seguinte modo: a fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada, em primeiro lugar, em fielmente administrarmos os recursos que nós recebemos.
A fé salvadora do súdito do Rei Jesus é demonstrada, em primeiro lugar, em fielmente administrarmos os recursos que recebemos. Em segundo lugar, em diligentemente multiplicarmos os recursos que recebemos, mesmo que isso importe em corrermos riscos. E por fim, em verdadeiramente compreendermos a Deus e as consequências eternas da nossa negligência ou fidelidade a Ele. Ainda mais, irmãos, dado ao tema unificador aqui dessas últimas passagens que lemos, a vigilância e a certeza de que a volta de Cristo é muito breve, é eminente. Se olharmos para esse texto, irmãos, nós temos necessariamente que perceber que o Senhor Jesus está claramente colocando foco em problemas que os discípulos haveriam de enfrentar e que são problemas que também nós enfrentamos hoje. Portanto, esse texto não está longe de nós, muito pelo contrário, ele falará ao nosso coração com respeito a problemas específicos, questões pastorais que o rei quer tratar no meu e no seu coração. Será que nós temos sido fiéis administradores de tudo aquilo que Deus tem nos dado para usarmos em prol do seu reino? Perceba que esse é um problema que nós enfrentamos. Não. Nós temos falhado na nossa administração destas coisas. Será, meus irmãos, que nós temos sido diligentes na multiplicação, não apenas na guarda do que Ele nos deu, mas na multiplicação daquilo que Ele nos entregou para fazer? Certamente você deve perceber que essa também é uma dificuldade nossa. Será que, por fim, irmãos, nós temos sido perspicazes em compreender as eternas implicações das nossas ações verdadeiras ou da nossa negligência? Portanto, irmãos, como mencionamos, esse texto está muito próximo de nós e das nossas necessidades. Nós pretendemos apresentar, irmãos, esse texto seguindo uma estrutura muito simples. Primeira parte dele, a fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em fielmente administrar os recursos recebidos. Olhe para a sua Bíblia, por favor, vai dos versículos 14 a 18. Segundo momento do nosso texto, a fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em diligentemente multiplicar os recursos, mesmo correndo os riscos. Vai dos versículos 19 a 23. E por fim, irmãos, a fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em verdadeiramente compreender as consequências eternas da nossa fidelidade ou negligência. Vai dos versículos 24 a 30. Em cada um desses momentos, nós pretendemos explicar brevemente o texto, conceder, quando possível, algumas ilustrações e depois trazer aplicações para a vida da igreja, por fim, concluindo a nossa exposição. Assim posto, irmãos, passemos para o primeiro momento, onde nós somos lembrados que a fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em fielmente administrar os recursos recebidos. Versículos 14 a 18, que passo a ler novamente, e peço a bondade de você silenciosamente acompanhar a leitura na sua Bíblia. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A fé salvadora de nós, crentes, súditos do Rei, é demonstrada em fielmente administrar os recursos que temos recebido. Esse momento aqui, irmãos, mostra aqui a história de 3 homens. Nós estamos vendo aqui que a parábola, portanto, está focando no ato destes homens receberem talentos. Um recebeu 5 talentos, um recebeu 3 talentos
e o outro recebeu apenas 1 talento. A alocação diferenciada desses talentos tem a finalidade de ressaltar, meus irmãos, algo muito importante, que é a soberania de Deus em distribuir recursos, tempo, dons, etc., de acordo com a sua soberana vontade. A soberania de Deus está sendo aqui, portanto, demonstrada. Ele aloca de forma diferente talentos conforme o seu querer, de acordo com a sua sabedoria e soberania. E, obviamente, irmãos, quando Deus faz isso, Ele está também concedendo responsabilidade a cada um destes servos para que administrem estes recursos que lhe foram entregues. Os leitores desta palavra, meus irmãos, normalmente encontram uma dificuldade muito grande que se expressa na concepção do que vem a ser talento. Isso se dá por causa da nossa expressão em português, que muitas vezes nos leva a pensar na questão dos talentos aqui em uma forma que o texto não apresenta. Isso também se dá em inglês, irmãos, porque a palavra em inglês também tem esse uso muito parecido. E assim, talento, tanto em português como em inglês, passou a ter um uso que, irmãos, infelizmente, eclipsa o sentido original do que é dito, esconde o sentido original do que é dito aqui. Os talentos do nosso texto, ao contrário do que muitas vezes já ouvimos falar, não são apenas representações de habilidades individuais que nós recebemos. Obviamente que eles são alocados mediante a estas habilidades individuais que o próprio Deus nos dá, mas eles não são, primeiramente, habilidades individuais que cada um de nós recebe. Os talentos do nosso texto não são, portanto, inicialmente, dons e aptidões naturais que todos nós temos. Antes, de forma prioritária, são os privilégios e as oportunidades específicas que o rei concede a cada um de nós, atribuindo-nos responsabilidades que daí acarreta. Então Deus, em sua soberania, nos chama, cada um, individualmente, e nos entrega, meus irmãos, privilégios e responsabilidades. Obviamente que essa entrega que Ele faz é uma entrega onde Ele nos dá a capacidade de respondermos mercê da sua graça que opera em nós. Essa primeira parte do texto, entender isso, irmãos, é importante, uma vez que nós estamos sendo chamados aqui à verdade de que a nossa fé, sendo uma fé salvadora, como súditos que somos do Rei Jesus Cristo, é demonstrada pelo fato de administrarmos corretamente os recursos que Ele nos dá para administrarmos. Porque talento aqui, na língua original, significa uma grande quantidade de dinheiro. A linguagem que está sendo tomada e emprestada aqui é uma linguagem comercial. Se você for para o texto correlato em Lucas, você vai ver isso, e o próprio texto vai dizer que aquele que enterrou 1 talento, quando vai, o servo mau, quando vai devolver, diz: olha aqui, toma aqui o teu dinheiro. Portanto, tomemos cuidado para, nesse momento inicial, não interpretarmos aqui o talento, né, como um dom ou como uma capacidade. Eu quero contar uma ilustração para você que talvez sirva para ajudar. Imagine aqui uma pessoa, um maestro, ele vai dirigir uma orquestra. Ele certamente vai ter que cuidar de todos os músicos da orquestra. Alguns vão ter a capacidade de fazer participações especiais, alguns vão fazer o solo, não é verdade? Obviamente que o maestro não vai chamar alguém que não tem a capacidade de fazer o solo para fazer o solo da grande apresentação que ele está preparando. Ele não vai entregar a bateria para um violinista e muito menos o violino para um baterista, a não ser que eles
toquem múltiplos instrumentos, né? Mas certamente vai escolher o que eles tocam melhor. Cada músico, portanto, recebe um instrumento que corresponde à sua capacidade. E atribuições naquela grande peça, naquele grande concerto também. No entanto, irmãos, a questão crucial é o que cada um faz com o chamado que recebeu, com a responsabilidade que lhe foi atribuída. Pense nestes músicos. Se o músico vai fazer essa apresentação em um grande teatro internacional, se aquele ingresso é caríssimo, certamente ele vai ensaiar todos os dias, ele não vai chegar em casa, encostar o instrumento dele ali no canto, deixar ele empoeirar, não, ele vai fazer responsavelmente, até mais do que o maestro vai cobrar, ele vai se empenhar em fazer o melhor. Mesmo que ele não seja o primeiro violonista da orquestra, ele vai se esmerar como se fosse aquele que faz os solos. Eles praticam? Eles buscam melhorar? Ou eles deixam para pegar um instrumento cheio de pó no último dia? Certamente não é assim que o fazem. A expectativa daquele maestro é clara. Que cada músico não apenas cuide do instrumento, mas também busque a excelência em tocar, contribuindo para toda aquela sintonia, todo aquele concerto que irá acontecer. Ora, irmãos, você percebe como essa ilustração nos ajuda a entender o que estamos vendo aqui? Nós somos o corpo de Cristo. E Deus nos chama segundo as capacidades que Ele mesmo nos dá, para que nós venhamos a administrar o uso do nosso tempo, o uso da nossa vida, o uso dos nossos recursos e também dos nossos dons, habilidades e talentos, para que sejamos encontrados fiéis no uso destas coisas. Note que alguns têm o privilégio de receber mais, outros têm o privilégio de receber menos. E, irmãos, isso não deve gerar em nós maiores dificuldades. E pretendemos aplicar isso do seguinte modo para vocês. Como é que você tem administrado os recursos? Sim, os recursos no plural. Seus bens, sua vida, seus talentos, seus dons, o seu chamado, o seu serviço dentro do reino de Deus. Você tem pego isso e tem usado com a consciência de que você prestará contas disso ao Senhor? Tem uma coisa importante. Claramente aqui, Deus, em sua soberania, entrega mais coisas a determinados homens. A outros ele entrega um pouco menos. Temos que olhar para isso, irmãos, com muita responsabilidade, cientes de que realmente tem alguns que têm um chamado para exercer determinadas tarefas que são múltiplas, e isso é vontade de Deus. A outros, Deus deu um pouco menos de recursos, tarefas ou atribuições, mas tudo isso é soberanamente administrado por Ele mesmo. Como você tem administrado aquilo que Deus tem entregue para que você use no reino dele? E o que é, pastor, que Deus me entregou para usar no reino dele? Tudo que você tem, toda a sua vida, todos os seus dons, todo o seu tempo, todos os seus talentos, tudo. A fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em fielmente administrar os recursos recebidos. Nós vamos ver que essa administração fiel fica mais clara nos versículos que se seguem, que também vão nos conduzir ao segundo momento da nossa exposição. A fé salvadora dos súditos do Rei Jesus é demonstrada em diligentemente multiplicar recursos, mesmo que correndo riscos. Veja por bondade o que diz o versículo 19 e seguintes, até o 23.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis outros 5 talentos que ganhei. Veja que há uma multiplicação clara. Ele recebeu talentos, precisaria administrar corretamente. Ele exerce essa boa administração. Saímos do primeiro momento do nosso texto para o segundo. Há uma multiplicação clara do que ele está fazendo. Continue o texto. Confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, eu disse 3, né? São 2, irmãos. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós não vamos ler a situação do terceiro cidadão ainda, do servo mau. Vamos ver como esses discípulos aqui, expressando a sua fé salvadora no Rei Jesus, demonstraram isso diligentemente, multiplicando aquilo que Deus deu para eles. Veja, irmãos, a ideia aqui, se você for ver inclusive os outros textos, como o texto de Lucas, correlato a este, é uma ideia de negócio, uma ideia comercial. Esses homens, sabendo da ausência do Senhor, teriam que negociar para multiplicar aqueles ganhos. Ok? Então, essa parte comercial aqui da parábola é uma parte que seria feita, obviamente, por meio de riscos. O comércio envolvia risco, envolvia também a ideia de possíveis perdas. Tanto é que a argumentação do servo mau, que nós vamos relembrar daqui a pouco, é: olha, sabendo que o Senhor é isso e aquilo outro, eu enterrei o que era teu, toma aqui de volta. Ele não quis correr risco. Os servos que multiplicaram seus talentos fizeram isso correndo algum grau de risco. No entanto, irmãos, eles também demonstraram uma compreensão fiel do caráter daquele que é o Senhor deles. Sem dúvida, o servo mau poderia se justificar do seguinte modo: olha, eu fui prudente. Como o comércio é uma área de risco, o Senhor me deu um talento, eu guardei, toma aqui o que é teu. Só que o Senhor não disse para ele que ele era um servo prudente. Se você olhar com atenção o versículo 26, você verá que ele diz que é um servo covarde, um servo mau. Sua prudência, entre aspas, não resultou em nenhum benefício para o seu mestre. Então, na verdade, aquilo não era uma prudência. E como vimos, irmãos, os talentos do nosso texto não representam inicialmente habilidades individuais, mas são alocados com base nisso para cada um dos servos. Os talentos não são dons e aptidões naturais inicialmente, mas privilégios e oportunidades específicas que temos como membros do reino, súditos do rei, e as responsabilidades atreladas a essas oportunidades benditas que chegam até nós. Davi, em oração que acabamos de ler aqui, diz: quem sou eu e quem é o meu povo para ofertar ao Senhor voluntariamente todas estas coisas? Meus irmãos, quem somos nós para sermos chamados para servir ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como embaixadores do seu santo e bendito Evangelho? Quem somos nós para sermos os dispenseiros dos mistérios de Deus? Embaixadores da mensagem da reconciliação que Deus veio fazer através de Cristo com todos os seus eleitos.
Quem somos nós, meus irmãos? Veja, a parábola, portanto, trata mais de responsabilidade do que de dotação natural. Embora o grau de responsabilidade dado a cada um, obviamente, também dependa da dotação que o próprio Deus dará, como vimos aí no versículo 15. O princípio, irmãos, desse diferente nível de responsabilidades, dependendo da capacitação que Deus dá uma pista aqui para o fim da parábola. O reino dos céus não é, meu irmão e minha irmã, como já falamos no primeiro momento, uma economia de tamanho único. Era sim responsabilidade dos escravos, dos servos, não olhar com inveja para a medida que foi dada de forma diferente a cada um dos seus colegas. Se Deus deu 5-1 é porque Ele quis dar 5-1. Se Deus deu 2 a outro é porque Ele quis dar 2 a outro. E é o que quis dar 1 também foi assim. E por que nos portamos com tanta inveja dos nossos irmãos? Tem inveja para tudo hoje, no serviço do reino, isso é uma vergonha. Reverendo Hernandes tem um só na nossa igreja. Reverendo Augustus tem um só na nossa igreja. Louvado seja Deus por todo o ministério, divulgação do ministério desses homens. Obviamente que eles servem a Cristo. Deus deu muitas responsabilidades e talentos a eles. A mim, que não sou um Augusto Nicodemos, o Hernandes, ele deu menos, mas eu estou muito satisfeito com as que ele me deu. Sabe por quê, meu irmão? Porque meu irmão Augusto vai chegar no último dia e vai ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no muito, o senhor recebeu 10. E vai chegar para mim que recebi 2. Eu não quis dizer 1 para não ser como mal, né, irmãos? E do mesmo jeito, com a graça de Deus, tendo menos, vou ouvir também: servo bom e fiel. Porque o que importa, irmãos, é que nós respondamos conforme a responsabilidade e as habilidades que Deus deu para nós. Nada de inveja, de olhar para o outro. É inveja em tudo. Deus deu como Ele quer, irmão. Os dois receberam elogios idênticos. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Irmãos, 2 aplicações. A primeira delas: quais são as oportunidades que Deus tem dado para você no serviço do seu reino? Eu estou falando individualmente. Será que é algo que Deus tem chamado a você para fazer e que você tem negligenciado? Algo que domingo após domingo você tem ouvido aqui, o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas você tem lutado contra ou sido negligente? Essa noite, mais uma vez, o nosso Deus te chama a considerar o que Ele te dá, para que você possa fazer uso diligente, não apenas sentando no que Ele te deu, mas multiplicando o que Ele te deu para a glória do seu santo nome. Uma aplicação individual seguida de uma aplicação coletiva. Meus irmãos, que oportunidades nós temos tido como Igreja Presbiteriana da Pissarreira. Eu já soube aqui como era antes. Aqui, ó. Era até aqui na frente. Umas grades de ferro aqui. Uns ventiladores aqui do lado que eu sei muito bem como é um ventilador aqui. Já vi como é o ventilador em Teresina. Às vezes é melhor ficar sem o ventilador, porque joga ar quente em cima de você.
É uma coisa impressionante, não é verdade? E aí Deus vai crescendo, abençoando, né? Abençoando o seu povo, fortalecendo a liderança, robustecendo a liderança, mantendo a liderança, acrescentando novos líderes, pessoas novas chegando. E aí, qual é a responsabilidade de uma igreja forte, com o ministério consolidado, com o pastor há muitos anos, com presbíteros experientes, com a boa arrecadação? A responsabilidade vai aumentando. E às vezes Deus vai tirando de outros lugares, como nós vimos na nossa parábola, e vai botando para cá. Porque tem servo mau por aí. E aí Deus, a gente nem pede. É o próprio Senhor que diz: tira desse aqui e bota lá, porque você não sabe, é servo mau. E o que nós, como Igreja Presbiteriana da Pissarreira, vamos fazer com tanta coisa boa que Deus tem nos dado? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que possamos individual e coletivamente atendermos esse chamado do segundo momento do nosso texto. O Rei Jesus nos chamando a diligentemente multiplicar os recursos, mesmo correndo riscos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vida cristã é assim, ela tem uma dimensão da fé. Sempre vai ter um risco. Sempre vai ter um risco. Temos que, obviamente, fazer a nossa parte, planejar, fazer tudo certo, mas sempre vai ter um risco. A coisa, e aí? Vamos confiar em Deus e chamar e andar no que Ele tem chamado para nós andarmos. O terceiro e último momento do nosso texto, irmãos, nos diz que a fé salvadora do Rei Jesus, dos súditos do Rei Jesus, é demonstrada em verdadeiramente compreender quem Deus é e as consequências eternas da nossa fidelidade ou negligência. Já vimos que precisamos administrar os recursos recebidos e multiplicá-los. E agora, a fé salvadora dos súditos do Rei é demonstrada em verdadeiramente compreender a Deus e as consequências eternas da nossa fidelidade ou negligência. Ainda mais à luz de que estamos sendo lembrados disso. Veja aí, por favor, o versículo 24 a 30. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o servo mau e negligente: sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro, e aqui, irmãos, fica claro que é a questão do dinheiro, está vendo? O talento, aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse cidadão teve a petulância de fazer uma afirmação terrível para o Senhor, presbítero Salles. Olha aí para a sua Bíblia. Como eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha, irmãos, isso aqui é uma marca de que aquela pessoa não conhecia a Deus. Não era um servo, não era um discípulo verdadeiro. Dizer para Deus, obviamente que representado aqui no Senhor daqueles escravos, como nas outras parábolas que temos estudado aqui, e também nestas com relação à vigilância, que são as últimas,
Ele não poderia nunca falar uma coisa dessas. Então veja que realmente a nossa fé, como súditos do rei, precisa ter uma concepção correta de que Deus é, e Deus de modo algum, irmãos, é um Senhor severo que ceifa onde não semeia e que ajunta onde não espalha. E aqui a postura desse homem revela a postura de muitos crentes hoje. Crentes, sim, pastor, crentes, por quê? Porque Deus, na sua soberania, disse para nós, líderes da igreja, claramente, inclusive neste evangelho, que há joio e que há trigo no meio da igreja. E que nós não podemos fazer divisão agora do joio e do trigo. Sabe por que nós não podemos? Porque eu não tenho capacidade de enxergar o coração. O pastor não tem, os presbíteros não têm, nós não temos, vocês também não têm. Mas vai chegar um dia, irmãos, e essas parábolas estão deixando isso muito bem claro, que essa divisão vai ficar nítida e patente. Ela já pode ser inicialmente observada no fato de como você vive a sua vida cristã. Estas oportunidades benditas que Deus poderia ter, não nos dado, mas dado a outros. Às vezes eu estou dirigindo para cá, pastor, vindo no carro. Tenho trabalhado, irmãos, de 7 da manhã à meia-noite, todos os dias. São 3 turnos de serviço, 7 à meia-noite. Mas tenho tido uma gratidão no meu coração pelo que Ele me chamou para fazer. E eu venho para cá dirigindo no carro, de manhã cedo, para dar aula no seminário. E toda vez que eu estou dentro do carro, eu lembro de orar por alguns irmãos, que o carro me lembra de alguns irmãos da igreja, onde nós plantamos, e eu venho orando por aqui, venho o caminho orando. E o meu coração me toma de um temor tão grande, por saber que eu estou me dirigindo para um local, onde eu vou formar ministros da palavra e dos sacramentos. Já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Formar outros pastores que vão cuidar das ovelhas do Senhor. É muita responsabilidade e um privilégio inenarrável. Podia ser outro que estivesse aqui? Podia, mas Deus, na sua graça, apesar de mim, escolheu a mim para fazer isso. E assim como me escolheu para fazer isso, irmãos, escolheu você para fazer também coisas específicas, que eu tenho certeza que o Espírito já falou para vocês. E se o Espírito falou, a pergunta é: por que não estão fazendo? Nas coisas mais simples. Reunido em conselho, recentemente, quantos por cento, irmão, tesoureiro, está fiel aí no dízimo e oferta? 40% da igreja. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Todo mundo que está aqui está usando ar-condicionado? Está bebendo a água? Nem que fosse pelo uso da estrutura, se você entende a igreja como um clube social. Mas não é por causa disso, não. É porque o Deus de toda a glória diz que assim nós precisamos fazer, ser fiéis em todos os aspectos da nossa vida. Esse é apenas um exemplo, os dízimos e ofertas. O que é que Deus tem dado para você e como você tem utilizado para o seu reino? Isso mede a sua relação com a fé salvadora. Pode ser que a gente não possa separar você aqui agora, mas os anjos de Deus separarão os cabritos das ovelhas. E se você tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito, ouça. Modifique sua vida. Tenha postura de crente de verdade.
receoso, escondia o que era teu. Irmãos, o pastor esteve aqui conosco, pastor Edson Márcio. O problema da igreja é estar esquecendo quem Deus é e fugindo da sua palavra. E a sua palavra claramente essa noite está nos chamando, irmãos, para sermos fiéis. O servo que entregou lá o seu talento falhou em entender a natureza de Deus e por consequência sofreu o julgamento. E essa parte da parábola serve como alerta sobre as consequências eternas da gestão de tudo aquilo que Deus nos dá. Há, portanto, uma divisão fundamental, meus irmãos, entre os discípulos e os não discípulos, entre os servos bons e os servos maus. E a linguagem do julgamento final aqui, que está muito própria aos capítulos 24 e 25 de Mateus, é novamente empregada para advertir a mim e a você levarmos a sério aquilo que Cristo está falando. Onde, em última análise, meus irmãos, há a condenação deste homem que estava despreparado, assim como estavam as virgens nécias, o servo mau da parábola anterior e diversos outros. Concluindo, meus irmãos queridos, William Carey foi aquele homem que mostramos que serviu a Deus a despeito das dificuldades e multiplicou aquilo que Deus deu nas suas mãos. E que multiplicação abençoada. Em Mateus 24, nos versículos 14 a 30, nós vemos uma parábola onde Deus nos chama a confrontar a nossa vida, a nossa responsabilidade diante dele mesmo e do reino que ele estabeleceu. Graças a Deus, irmãos, porque nas nossas falhas todas, inclusive nestas que nós apontamos agora, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca falhou. E esta parábola, irmãos, vai nos lembrar disso. É uma lição sobre a diligência e sobre a administração competente da nossa vida, dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos dons e talentos. É também em sua essência, irmãos queridos, um texto que aponta para o próprio Cristo, porque nisso tudo que nós temos dificuldades na nossa administração, na nossa fidelidade, Ele nunca teve. Ele fielmente cumpriu todas as coisas, e é este Rei bendito que confia a cada um de nós, seus servos, os recursos, pelos quais nós também haveremos de prestar contas. Quando vemos a cena da coroação de Cristo no céu, não havia ninguém digno de tomar o livro e desatar os selos da mão daquele que estava sentado no trono, até que João viu o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e tomou o livro. Ele venceu por nós nessas falhas da nossa leniência, incapacidade, lentidão, desobediência. Mas também, irmãos, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra e nos alerta que está nos entregando, que nos entregou os meios necessários para que sejamos como Ele é. Portanto, não tem essa desculpa. Isso que o pastor está falando é muito moralista. Cristo é o único que é perfeito, sim, Cristo cumpriu, é o único que é perfeito, que fez perfeitamente, mas você é chamado para andar assim como Ele andou. E eu também. Como em muitas parábolas, irmãos, o rei está aqui ensinando princípios eternos do reino de Deus e revelando algo sobre o seu próprio caráter e sua missão. Ele é o rei que foi para o céu e que em breve vai retornar e dizer: servo, o que é que você fez com 5, 3, 2, 1 talentos que eu te dei? Ele também é um juiz, que nós vamos prestar contas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele também é o generoso recompensador de todos aqueles que por sua graça são encontrados fiéis. Cristo é a perfeita expressão do ser de Deus, o doador de todos os dons e talentos. E é Ele, irmãos, que nos capacita a realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
E quando, irmãos, investimos nossas vidas responsavelmente no reino, participando, de fato, como servos, nós colaboramos, irmãos, para que esse rei volte logo. Portanto, a mensagem final desta parábola é um chamado. Para quê, pastor? Para sermos fiéis na administração, diligentes na multiplicação e perspicazes na compreensão das implicações da nossa vida para o reino de Deus. Cada talento dado, cada oportunidade apresentada é uma forma de participarmos da missão de Deus em reconciliar consigo todas as coisas, como nos diz Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Assim, meus irmãos, a vida fiel e diligente que esta parábola exige é aquela que foi vivida por Cristo, portanto, é centrada nele, fundada no seu evangelho e voltada para a glória de Deus. E para finalizar, queridos irmãos, no final das contas, nós que buscarmos fazer estas coisas na dependência do Senhor, vamos ouvir do próprio Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Que assim se dê com todos nós, para a glória de Deus. Amém.